Olá, bem-vindos ao Triunfo Espiritual. No vídeo de hoje, vamos explorar 7 transformações poderosas que ocorrem quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. Prepare-se para descobrir como a presença divina pode mudar sua vida de maneiras surpreendentes. Vamos começar? 1. Confiança na salvação. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele traz uma confiança inabalável na salvação. Não é uma sensação passageira ou incerta, mas uma certeza profunda e duradoura de que somos salvos pela graça de Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa confiança não é resultado de nossos próprios esforços, mas da obra perfeita de Jesus na cruz. O Espírito Santo nos lembra constantemente dessa verdade, fortalecendo nossa fé e nos assegurando que somos amados e aceitos por Deus. Mesmo em momentos de dúvida ou adversidade, o Espírito Santo sussurra ao nosso coração: Eu estou com você, e sua salvação está segura. Essa confiança traz paz interior, uma tranquilidade que o mundo não pode oferecer. Podemos enfrentar as tempestades da vida sabendo que, em Cristo, temos um lar eterno. Como Jesus disse em João capítulo 10, versículos 28 e 29, Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A presença do Espírito Santo é a garantia de que pertencemos a Deus. Ele é como um selo, uma marca divina que confirma nossa identidade como filhos de Deus. Por isso, podemos caminhar com confiança e alegria, sabendo que o amor e a graça de Deus nos sustentam. 2. Caráter piedoso. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver um caráter piedoso, que reflete a natureza de Deus em nossas vidas. Ele trabalha em nosso interior, transformando nossos pensamentos, atitudes e comportamentos para que possamos viver de maneira que agrada ao Senhor. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos são mais do que qualidades. Eles são evidências de um coração transformado pelo Espírito Santo. O amor nos move a tratar os outros com bondade. A alegria nos sustenta, mesmo em tempos difíceis, e a paz nos permite confiar plenamente em Deus. A longanimidade nos dá paciência. A benignidade e a bondade nos inspiram a agir com generosidade. E a fé nos mantém firmes nas promessas de Deus. A mansidão nos torna humildes, enquanto a temperança nos dá domínio próprio. À medida que crescemos em nossa caminhada com Deus, o Espírito Santo molda nosso caráter, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Esse processo é contínuo e se reflete em nossas ações, palavras e atitudes diárias. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caráter piedoso é um testemunho vivo do poder do Espírito Santo em nós. Ele não apenas nos transforma, mas também inspira os que estão ao nosso redor a buscar a mesma transformação. Esse é o propósito de Deus, que sejamos luz neste mundo, refletindo a glória do seu nome. 3. Paixão pelo Evangelho. A presença do Espírito Santo nos dá uma paixão ardente pelo Evangelho, que nos impulsiona a proclamar a mensagem de salvação de Jesus Cristo ao mundo. Não é apenas um desejo humano, mas um chamado divino que queima em nossos corações. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus declarou: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo nos capacita com ousadia e coragem para sermos testemunhas fiéis.
Essa paixão nos move a compartilhar o amor de Deus com todos, seja por meio de palavras, ações ou exemplos. Mesmo diante de desafios, rejeições ou perseguições, essa chama permanece acesa, porque sabemos que estamos cumprindo o propósito divino. O Espírito Santo também nos dá sabedoria para comunicar o Evangelho de maneira eficaz. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Essa fortaleza nos fortalece em momentos de oposição. O amor nos motiva a alcançar aqueles que precisam ouvir. E a moderação nos guia a agir com compaixão e humildade. Essa paixão é mais do que um sentimento, é uma missão. Como Paulo afirmou em Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Ao sermos guiados pelo Espírito Santo, nossas vidas se tornam instrumentos para espalhar a luz de Cristo, tocando corações e transformando vidas para a glória de Deus. 4. Dons espirituais. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes como uma forma de edificar a igreja e glorificar a Deus. Esses dons são manifestações da presença e do poder de Deus em nossas vidas, dados para que possamos servir uns aos outros e cumprir o propósito divino. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está escrito: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os dons espirituais incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Cada crente recebe dons específicos, conforme a vontade de Deus, para fortalecer a comunidade de fé e ser uma bênção para os outros. Esses dons não são para a exaltação pessoal, mas para o benefício do corpo de Cristo, como Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É essencial que cada um de nós descubra, desenvolva e utilize os dons que o Espírito Santo nos concedeu. Isso exige um coração disposto a servir e a buscar a orientação de Deus em oração. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ao utilizarmos esses dons, refletimos a glória de Deus e fortalecemos a unidade e a missão da igreja. Os dons espirituais são um lembrete de que o Espírito Santo está ativo entre nós, capacitando-nos para fazer a obra de Deus e demonstrar seu poder ao mundo. Que possamos ser fiéis em usar esses dons para edificar o reino de Deus e trazer honra ao seu nome. 5. Amor por Jesus. O Espírito Santo nos enche de amor por Jesus, um amor profundo e transformador que nos aproxima cada vez mais do Salvador. Esse amor não é algo que podemos gerar por conta própria, mas é derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor nos motiva a seguir e obedecer a Jesus em todas as áreas da nossa vida. Não se trata apenas de uma emoção ou sentimento, mas de um compromisso sincero de viver para agradar a Cristo. Como Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando amamos Jesus de todo o coração, nossa relação com Ele se torna mais profunda, íntima e significativa. Além disso, esse amor transborda para as nossas relações com os outros. O amor por Jesus nos inspira a amar o próximo, refletindo o caráter de Cristo em nossas palavras, atitudes e ações. Como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Esse amor é uma resposta ao amor incondicional que Jesus demonstrou por nós ao dar a sua vida na cruz.
Quando o Espírito Santo enche nosso coração de amor por Jesus, nossas prioridades mudam e passamos a buscar uma vida que glorifique a Deus. Esse amor é a força que nos move a servir, perdoar e compartilhar o Evangelho com os outros, cumprindo o maior mandamento: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Assim, o amor por Jesus, derramado pelo Espírito Santo, nos transforma e nos capacita a viver como verdadeiros seguidores de Cristo, impactando o mundo ao nosso redor com a luz do Evangelho. 6. Conhecimento da verdade. O Espírito Santo é o nosso guia para a verdade, iluminando nossas mentes e corações para entender as profundezas de Deus. Ele nos conduz em toda a verdade, revelando a palavra de Deus de uma maneira que vai além da simples compreensão intelectual, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não apenas nos guia no entendimento das Escrituras, mas também nos ensina a aplicar os ensinamentos divinos em nosso dia a dia. Ele nos revela a verdade de Deus, ajudando-nos a discernir sua vontade para nossas vidas e a viver de acordo com ela. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo nos concede discernimento espiritual, capacitando-nos a ver o mundo e as situações com os olhos de Deus. Esse conhecimento da verdade nos dá a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, de fazer escolhas que honrem a Deus e de caminhar em obediência aos seus mandamentos. Como está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O Espírito Santo nos ensina a confiar plenamente em Deus e a depender da sua sabedoria para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a compreender as profundezas do Evangelho e a viver conforme a vontade de Deus, trazendo luz e clareza às nossas decisões diárias. Como está em Salmo capítulo 23, versículo 3, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse conhecimento da verdade nos liberta e nos capacita a viver como filhos de Deus, com uma consciência clara do que é certo e do que é agradável a Ele. Portanto, ao nos submetermos à liderança do Espírito Santo, somos transformados por meio do conhecimento da verdade e capacitados a viver com sabedoria e discernimento em um mundo muitas vezes confuso e desorientado. 7. Santidade. O Espírito Santo nos santifica, separando-nos para Deus e nos transformando à imagem de Cristo. A santidade não é uma conquista humana, mas um processo contínuo de transformação que ocorre pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A santificação é a obra de Deus em nosso coração, um processo que nos purifica e nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. O Espírito Santo nos ajuda a afastar-nos do pecado e a buscar a justiça e a santidade em todos os aspectos da nossa vida. Ele nos ensina a viver de acordo com os padrões de Deus, não como uma simples tentativa de seguir regras, mas como uma resposta ao seu amor e graça. À medida que crescemos em santidade, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus e mais comprometidos em viver para Ele. Como está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não é apenas uma característica individual, mas também um reflexo de nossa comunhão com Deus e com os outros. Ela nos torna mais aptos a ouvir a voz de Deus e a viver segundo a sua vontade. Além disso, o Espírito Santo nos dá o poder de viver uma vida de santidade, capacitando-nos a vencer as tentações e a permanecer firmes na fé.
Como está em Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. A santidade é o resultado de uma vida em obediência ao Espírito Santo e é um testemunho de que estamos verdadeiramente separados para Deus. Ao crescermos na santidade, refletimos mais e mais o caráter de Cristo e nossa vida torna-se uma oferta agradável a Deus, glorificando-o em tudo o que fazemos. E esse foi o vídeo de hoje. As 7 coisas incríveis que acontecem quando o Espírito Santo entra na vida de um crente. Se você deseja experimentar essas transformações, busque a presença do Espírito Santo em sua vida. E se gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e ative as notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.